palavra de Deus. Evangelho de São João, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Isso. Muito linda esta palavra de hoje. João 6, 5. Pronto. Assim está escrito: Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe: onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer? Falava assim para experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Ó Jesus esperto, né? Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhe bastam para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto? Marca na sua Bíblia. O que é isto para tanta gente? Olha que coisa fantástica. Disse Jesus: fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida distribuiu às pessoas que estavam sentadas, e igualmente os peixes, e lhes deu quanto queriam. Estando eles saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram, e os pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram encheram 12 cestos. À vista desse milagre de Jesus, aquela gente dizia: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Ou seja, reconheceram Jesus por causa da fome, reconheceram Jesus por causa de uma necessidade material, não é? Vamos pensar nesta palavra, que já é bem próxima a nós e conhecida. Quando nos falta alguma coisa, quando a gente se vê numa situação que faltou, e falta até mesmo aquilo que é inesperado. Muitas vezes a gente se desespera, muitas vezes entramos em grande conflito e dor, ficamos perguntando por que estamos passando por tudo isso. A palavra de Deus hoje é uma palavra para nos animar, nos colocar para a frente em tempos de crise, onde muitos de nós tivemos que abrir mão de muitas coisas. Todos nós, muitas famílias, tiveram que recriar, reinventar maneiras de viver por causa da dificuldade que assolou a todos nós. Uma grande multidão estava em volta de Jesus, e cada uma com a sua necessidade, cada uma com sua angústia, e Jesus estava ali. Queridos irmãos e queridas irmãs, às vezes nós pensamos que aquilo que nós temos, que é pouco, não é suficiente, a gente reclama, mas o Senhor Ele quer nos chamar nesta noite para começar do pouco que temos e colocar nas mãos dEle. Acreditar nesse Senhor que se faz presente, que se manifesta na força e no esplendor da sua palavra. Há uma preocupação muito grande no meu coração, e eu já falei isso com vocês e hoje vou repetir. Cada terça-feira, cada quarta-feira, quando a gente vai embora, o que acontece conosco? Será que a experiência que a gente vive aqui, muitos de nós choramos, nós nos emocionamos nesse lugar, será que fica só aqui? Será que a nossa experiência com Cristo Jesus é uma experiência de momentos? Será que essa experiência que nós temos com Jesus, ela não pode ser reproduzida todo dia? Hoje a gente tem tantos meios
internet, no celular, a gente tem contato com a palavra de Deus, com mensagens. A televisão a gente liga na Rede Vida, no século XXI, na Canção Nova, palavra de Deus. Mas será que só ficamos ali limitados àquilo? A missa, a gente vai à missa, a nossa experiência com Jesus, ela só fica ali naquela horinha da missa, naquela hora do grupo de oração. Será que essa experiência ela não pode ir mais além? Jesus tinha acabado de pregar para os meninos. André e Filipe estavam extasiados pela pregação de Jesus, como os outros 12. Mas na hora que surgiu a dificuldade, para onde foi a força da palavra? Na hora que surgiu a crise, para onde foi a força da palavra? Senhor, o que vamos fazer com essa multidão? Já contam 5.000. Como que nós vamos alimentá-los? São 5.000. Jesus falou assim: bando de idiota, não ouviram a palavra? Certamente Jesus tinha feito uma palavra de poder, certamente Jesus tinha manifestado o seu poder ali, uma pregação poderosa, e a palavra, ela foi embora. Gente, nós não podemos deixar a palavra ir embora da nossa vida. Ouvimos a palavra na missa, na Eucaristia, ouvimos a palavra no grupo de oração, ouvimos a palavra num programa de televisão, e essa palavra ela vai embora da nossa vida. Por quê? Quando na realidade nós precisamos cultivar a palavra, nós precisamos sustentar a palavra, porque é essa palavra que vai nos colocar para frente no momento que os dias forem maus. Eu ontem eu brincava, eu penso que André e Felipe ficaram assim, sabe quando você admira muito alguém, você abre a boca e fica, aí corre até aquela baba assim, você... Eu contava ontem, eu fui há muito tempo, anos 90, eu fui no congresso da Renovação Carismática, congresso de líderes, pregadores, em Aparecida. Era tão pouca gente que aconteceu no salão da Rádio Aparecida, eu lembro disso. E nós tivemos como pregador o padre Ramiero Cantalamessa, que é pregador da Casa Pontifícia, ou seja, esse homem pregava para o Papa. E ele pregou para os líderes da Renovação Carismática do Brasil, e eu fiquei lá, eu era um menino, ainda sou, mas naquela época eu menino assim. E eu fiquei assim, e o homem falava só em italiano. E eu fiquei assim, impregnado pela força da palavra daquele homem. Impregnado. Mas aí as pessoas falavam assim: você tirou o fone do ouvido, porque tinha tradução. Eu falei assim: eu tirei. Mas você entendeu? Gente, juro, estou no altar. Não só não tirou, mas algumas pessoas. Aí aconteceu um Pentecostes. Nós ouvíamos o padre Ramiero falar em italiano, como se ele estivesse falando em português. Foi fantástico. Eu não sei nem português direito, não sei outra língua nenhuma. Não sei como é que o povo aceita viajar para fora comigo, porque esse cara acredita é um para todos. Só sei português, linguagem de sinal. Enfim, mas nós ouvíamos o padre Ramiero falar, porque ele falava como se fosse Jesus. Quando nós ouvimos falar como se fosse Jesus, para tudo, para o horário, para o relógio, para o tempo, para tudo, para escutar. Porque aquela palavra que escutamos, aquela palavra ela vai nos dar força para tantas lutas que virão. O que é o grupo de oração, se não um lugar de força para quê? Para você suportar tantas lutas que virão. Certamente alguns de vocês aqui, desde lá de trás até vocês já ouviram uma amiga, um amigo de vocês falar assim: de onde vem a sua força? Eu sei que você passa os probleminhas, como é que você está aguentando? Aí você fala assim: amada, eu vou no grupo de oração. É assim, porque o grupo de oração é a palavra que nos dá uma força para sustentar a crise, para sustentar contrariedades, para sustentar, ficar de pé, suportar tempos difíceis. Os meninos estavam lá, tinham ouvido, escutado a palavra de Deus, e aí, multidão, não tinha no supermercado, e eles falaram: Senhor, o tempo já passa, ninguém vai embora, está todo mundo aqui,
e eles querem alguma coisa para comer. E Jesus provoca, como ele provoca você. Dê jeito vocês mesmos. Vocês não escutaram uma palavra? O que Jesus queria dizer? Dá um jeito. Vocês me têm pela força da palavra. Então utilize essa palavra para fazer um milagre na sua vida. Porque o texto vai dizer assim: sabendo Jesus o que tinha que ele mesmo fazer. Então, queridos, quando nós confiamos na palavra e vem a dificuldade da nossa vida, não fuja, permaneça firme. Quando vem a provação, quando vem a crise, quando vem a dificuldade, quando falta alguma coisa, quando o casamento desmorona, quando o filho está em caminho ruim, quando o dinheiro acaba, a doença chega, eu não vou a lugar nenhum, eu vou ficar na palavra, porque é dela que virá a solução para o meu problema e para a minha vida. A palavra, eu tenho que ficar nela. Mas outras pessoas não, eu vou para ali, eu vou para aqui, eu vou num lugar que tem uma oração mais forte. Não existe oração mais forte. Existe um cristão decidido, determinado a ficar na palavra. Compreende? Dá vocês mesmos o que comer. Dê jeito, eu estou com vocês. Para que ter medo? Para que ficar sobressaltados com a multidão? Eu estou aqui. A minha palavra já alimentou, a minha palavra é força. E os meninos voltaram e falaram: olha, Senhor, nós rodamos tudo e nada. Tiramos do bolso, fizemos uma coleta aqui com 5.000 pessoas. A coleta resultou o quê? 200 denários. Não dá para comprar nada. Quando a gente quer dar jeito humano para aquilo que é divino. Quando a gente quer arrumar jeito humano para aquilo que a gente tem a fé no coração, a força no coração para poder realizar. A força da palavra de Deus. Vocês poderiam estar falando assim: será que Alex faz isso sempre? Posso dizer que sim. Uma confiança absoluta na palavra de Deus. As coisas para mim tem sido fácil, não. Mas Jesus, ele me coloca à prova todo dia. Ontem eu cheguei no grupo de oração, a Ana Bianca perguntou assim: está acontecendo alguma coisa? Porque eu cheguei querendo voltar. De tanto problema. E eu não sabia se eu resolvia os problemas ou se eu fazia em grupo. Aí, quando eu fui atender o telefone, que era problema, enquanto a pessoa estava falando que eu não entendi palavra nenhuma do que a pessoa falava, eu falei: meu Deus, eu tenho que dar uma resposta para a pessoa. E a pessoa estava falando, eu ponho o telefone e fiz isso aqui. Mas era problema de trabalho, tá, gente? Eu fiz assim: Senhor, eu quero confiar na tua. Da sacristia, entrou 2 gomas da igreja para beber água, 2 meninos da igreja falaram assim: ele é doido. Eu botei o celular e falei assim: Senhor, eu não sei o que fazer, o povo está me esperando lá na igreja e eu não tenho uma palavra para pregar. Ele virou para mim e falou assim: eu sou a palavra, então acabou, vamos para a graça. Falei: dona, amanhã só liga para mim. Foi: mas eu dizer, amanhã eu estou na igreja, tchau. Irmãos, foi uma das pregações que é essa, mais linda, uma noite fantástica. Porque quando nós nos entregamos à palavra, quando nós nos entregamos a Jesus que está vivo, Ele opera maravilhas, sinais e prodígios. Eu não sei a sua luta. Quem sabe estou falando nesta noite para pessoas que estão vivendo coisas parecidas. Vem problema e amanhã você tem que ter uma resposta e você não tem a resposta. Você não tem a resposta, mas você tem a palavra. E essa palavra, ela te sustenta nesta noite. Essa palavra te dá equilíbrio nesta noite, para amanhã você se erguer como uma pessoa vitoriosa, não uma pessoa derrotada. Para ir para a luta, para vencer, para dizer: olha, é isso. Sabe, os problemas e a crise, elas estão fazendo isso com a gente, tentando dizer que nós não somos nada. Mas a palavra, ela nos levanta e ela nos diz: eu posso, o Senhor está comigo, a palavra não me abandona, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, e é nessa graça que eu quero permanecer. A palavra de Deus é uma força. E os meninos estavam lá, e Jesus falou: mas vocês não têm nada? E eles, para não ficar com tanta vergonha, eles trouxeram
5 pães e 2 peixes. Que André, catou do menino. Vocês não pensam que eu percebi que não. Que André deu um leque nos pãezinhos do menino. Foi o primeiro McFish da terra. 5 pães e 2 peixinhos. Não tinha inventado, não foi o McDonald's, foi Jesus que inventou. E ali, André vem com o menino. Olha, Senhor, temos aqui um menino com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso? Volta a eles, o que é isso para o tamanho do nosso problema? O que você tem? Às vezes a gente tem coisas que a gente já está querendo desprezar. A presença desse menino significa que o milagre acontece do jeito de Deus e nas pequenas coisas. Não descartem a simplicidade da vida e o que chega de uma aparência humilde na sua vida. É aí que está a manifestação de Deus. O problema de nós, e principalmente os pentecostais, é que nós queremos algo muito grandioso. Não, tem que ter um tremor de terra, tem que ter brilho, tem que ter um sinal, tem que ter um raio de luz, tem que ter sinal. O sinal do grande milagre foi um menino que não tinha nome, que ninguém sabe de onde ele apareceu, que ninguém tinha nada, mas surge um menino com uma cesta com 5 pães, a simplicidade da obra grande. Eu já cansei de dizer a vocês e vou repetir: aproveitem os sinais pequenos, não os desprezem. Às vezes nós temos problemas grandiosos e nós estamos querendo soluções grandiosas. Jesus, ele vai acontecer na sua vida nas pequenas coisas. Observem os sinais pequenos que já estão surgindo na sua vida como resposta da sua oração. Mas você não, isso aqui não vai resolver o problema da minha casa, não. Esse negocinho assim pequenininho, não, eu quero um negócio muito grande. Tem que ser uma coisa fora do comum. Não. Ontem eu falei para o pessoal, eu falo para vocês. Exemplo, Madre Teresa de Calcutá. A mulher que teve a maior obra, nem os franciscanos conseguiram fazer, nem São Francisco, que eu gosto muito, mas nem São Francisco conseguiu fazer o que Madre Teresa de Calcutá fez. A mulher da obra, a mulher da caridade, a mulher da entrega. Chegaram os homens lá com a mala de dinheiro para ela e falaram assim: nós vamos custear a sua obra. Ela falou: volta com tudo, que eu não preciso disso. O que sustenta a minha obra já está aqui. Os pobres, a simplicidade, coisa pequena. Ninguém teve. Todos os governantes se curvaram diante daquela mulher. As nações, os grandes homens do mundo se curvaram diante daquela mulher feia de doer, mas se curvaram. Não podemos negar, ela era feia. Isso daí já era, mas a obra dela era linda. Está vendo como Deus é perfeito? Leia o livro dela. Vem e seja minha luz. Compre esse livro para você ler nas férias, para você aprender que a força da palavra opera milagres. É o nome desse livro assim mesmo, Adriana? Vem e seja minha luz. É um livro de capa lilás com branco. Vem e seja minha luz. Leia nas férias. Não leia agora não, porque você não vai ter tempo não. Leia nas férias. Então, é uma maravilha. Uma maravilha. Força da palavra. Que era aquela mulher. Ninguém dava valor, ninguém apostava nela. Os reis vieram, as pessoas ricas vieram, que ela mandou volta a todo mundo. Eu vou ficar com o sinal de Deus, e o sinal de Deus é as pequenas coisas. Irmãos, talvez você tenha uma grande luta. Não despreze as pequenas coisas. O que você tem? Alex, a minha casa só tem problema. A minha vida está de perna para o ar. Isso é os 5 pães e 2 peixes
que Deus vai sustentar você, que Deus vai alimentar. Mas Alex, é disso aí? É disso aí. É das grandes lutas, é dos grandes desafios que acontecem os maiores milagres e os grandes sinais. E eu já vou caminhando para o fim. Uma outra coisa que eu aprendo: as obras de Deus na nossa vida, elas acontecem com ordem, com obediência. O que o texto fala? O versículo vai dizer no versículo 10: fazei-os sentar. O que Jesus quis dizer fazer-os sentar? Ordem, entrega, obediência. Não ficar mais, porque eu preciso resolver isso aqui, porque eu tenho que fazer aquilo outro. Imagina, 5.000 pessoas, você dentro da sua casa, o problema está aqui e todo mundo correndo de lá para cá, de cá para lá. Jesus falou: faz todo mundo sentar. Entrega, obediência. É isso que Jesus precisa de você. Que você ponha o tumulto que está dentro do seu coração e que você entregue ele. Que você ponha a confusão que está na sua casa e você entregue ele. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar nesta noite. Eu vou pedir a alguns servos da Aliança Eterna que se espalhem agora e que nós formemos círculos de oração, aquelas tendas de oração. Por quê? Porque cada tenda de oração dessa vai ser uma cestinha dos 5 pães e 2 peixes, aonde Jesus vai multiplicar em milagres nesta noite. Então, fazer essas rodinhas, né? Então, antes de apagar a luz, vai fazer um pouquinho de barulho, porque vocês vão mexer na cadeira e faz barulho, eu sei. Vocês vão formar, as pessoas que não puderem ficar de pé, vão ficar num grupinho que possa ficar sentadas, mas em círculo. Dê a mão, faça juntas 6, 8 pessoas. Eu vou pedir mais uma vez os servos que estão aqui que se espalhem e ajudem os grupos
vamos a orar para o milagre. Mais de ti e menos de mim. Cantemos. Ofereça ao Senhor agora. Esse primeiro momento da oração é a entrega, é a obediência de se entregar ao Senhor, de entregar ao Senhor aquilo que nós temos. Então, cada cenáculo e os irmãos da Aliança Eterna que podem passar pelas tendas e de ajudar as pessoas a orarem agora e dizer: ore oferecendo a Deus, ofereça a Deus as suas provas, ofereça a Deus o seu cansaço, ofereça a Deus a sua angústia, as suas lágrimas agora, ofereça a doença ao Senhor Jesus, ofereça a Ele agora tudo o que você tem, as grandes e as pequenas coisas, ofereça a Ele agora. Senhor, recebe agora o que é pouco diante de mim, recebe, Senhor, os meus 5 pães e os 2 peixes que tenho. Eu quero entregar em suas mãos, eu quero colocar agora diante dos teus olhos, eu quero colocar a minha família agora, Senhor, porque a família tem sido um lugar dos grandes combates, dos grandes desafios. As famílias, elas têm sido atacadas de todos os lados e de todas as formas, mas agora nós fazemos a entrega total da nossa casa ao Senhor. Nós fazemos a entrega dos nossos filhos, aqueles que os têm. Nós entregamos os nossos pais, nós entregamos as pessoas que moram conosco. Nós estamos agora em grande luta de oração, de entrega ao Senhor. Entrega aquilo que tem te incomodado. Entrega ao Senhor aquilo que tenha colocado seu coração aflito. Entrega ao Senhor o que está te perturbando agora. Vai, entrega a Ele. O menino entregou 5 pães e 2 peixes. Não era nada. Talvez você está falando a oração que Alex está fazendo.
quando tinha 5 pães e 2 peixes, não era nada. Filipe e André falaram: que é isso para tanta gente? Jesus falou: espera, verás. Nós entregamos, Jesus, no nosso casamento. Nós entregamos, Senhor, aquilo que está no nosso coração. Vai esvaziando o seu coração diante de Deus. Aproveite cada momento. Aproveite, porque hoje é o tempo da graça. Hoje é o tempo de misericórdia. Hoje o Espírito Santo quer vir sobre você. Ele quer renovar a sua vida. Ele quer fazer nova todas as coisas. Por isso, vai entregando a Deus. Vai esvaziando o seu coração. Vai pensando nos momentos difíceis que você tem vivido. Vai pensando nos problemas que você tem enfrentado. Vai pensando nos seus impossíveis. Senhor, eu quero entregar neste momento cada irmão que aqui está. Quero entregar, Jesus, aqueles que já se inclinaram para o Senhorio, mas aqueles que são resistentes também. Nós queremos entregar, Jesus, a nossa vida. Nós queremos entregar a comunidade Aliança Eterna. Nós queremos estar sob o Teu Senhorio, Senhor. Nós queremos ser Teus, Senhor. Nós queremos a nossa vida. Todos os nossos projetos hoje caem por terra, porque nós queremos viver o novo que vem de Deus. Venha sobre nós, Senhor. Que nenhum de nós que estamos aqui saiamos daqui nesta noite sem ser tocados pela Tua presença. Nós queremos sair inundados, Senhor, pelo Espírito Santo. Dá-nos nesta noite, Jesus, sabedoria que Nós vem queremos do céu. colocar diante de Nós queremos ser mulheres e homens novos, renovados, Senhor, pelo Teu Espírito. as tensões, nós colocamos diante de Derrama sobre Deus cada agora, filho, cada filha que na está. certeza de que o Senhor Uma porção dobrada do Teu Espírito Santo, porque nós somos aquele povo sedento, aquele povo que está a caminho e que muitas vezes se prostra porque está desanimado, porque está cansado, Senhor. Nós queremos nessa noite te pedir: vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Venha sobre nós e inunda o nosso coração. Faz de nós homens e mulheres novos. Precisamos, Jesus, de Ti. Estamos sedentos da Tua presença. Vai entregando, meu irmão, minha irmã, sem resistência à sua vida. O Senhor não está olhando mais para o seu passado. O Senhor quer saber o que Ele pode fazer a partir da abertura do seu coração. Entrega o seu povo. Oferece ao Senhor a sua vida. Oferece ao Senhor a vida da sua família. A sua casa, do jeito que você deixou lá, que está cheio de briga, cheio de contenda. Entrega ao Senhor nesta hora. Senhor, eu quero entregar a minha família, eu quero entregar os meus filhos. Porque o meu coração só vai ficar em paz no dia que eles estiverem bem também. Eu quero entregar, Jesus, a minha família. Eu quero entregar o meu casamento. Eu quero entregar, Jesus, o meu trabalho. Tantos desafios que eu vivo dentro dele, mas sobretudo o Senhor é a vitória. Nós te entregamos, Jesus. Oh Deus, maravilhoso. Segundo momento da oração. A primeira foi a entrega dos 5 pães e 2 peixes. Agora vem o momento mais difícil. Alex, mais difícil do que a entrega é você começar a pedir o que você quer. Eu quero, Senhor. O que André queria? O que Filipe queria? Que aquela multidão fosse alimentada. Eles apresentaram a dificuldade: 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplicou. Então agora, multiplica, Senhor. Multiplica as bênçãos e graças na minha vida. Irmãos, comecem a pedir bênçãos, comecem a pedir milagres. Agora é o momento, talvez, que vocês tenham vergonha, porque vocês vão falar: eu quero, mas pera. Eu quero um emprego, eu quero a situação do meu trabalho resolvida, eu quero a minha família restaurada. Começa a pedir o que você quer. Eu quero um problema na empresa, eu quero que isso seja resolvido, eu quero a cura da doença. Começa a pedir o que você quer, mas não tenham medo de pedir. Peçam grandiosamente, peçam grandes coisas ao Senhor. Talvez aí não há dificuldade da gente pedir. Peça ao Senhor e Ele atenderá. Senhor, eu já te apresentei as coisas, agora eu te peço, Senhor. Eu te peço saúde, eu te peço a cura, eu te peço dias melhores para a minha vida, para a minha família, Senhor. Eu te peço que os meus filhos possam crescer, Senhor, com saúde.
Eu peço, Senhor, que os meus filhos possam viver dias melhores nesta terra, neste mundo tão conturbado. Eu te peço, Senhor. Isso, você pede. Se você deseja, eu queria que vocês entendessem. Peço que você deseja. O que eu quero para hoje, o que eu quero. Se você quer a restauração da sua casa, pede. Se você quer a restauração do matrimônio, pede. Se você quer a libertação das drogas, pede. Se você quer a libertação do seu filho, pede. Pede, pedir e recebereis. Pedir e recebereis. Pedir e recebereis. Pedir e recebereis. Nós não estamos no grupo de conversa, nós estamos no grupo de oração. Então peça insistentemente ao Senhor. Alex, mas aqui é um câncer, peça cura com coragem, com ousadia. Oh, que comecem a pedir a Jesus. Comecem a pedir a Jesus. Isso, peçam, não insistam, não parem de pedir. Lá atrás, o pessoal que está no fundo do capelão, começa a pedir a Jesus. Pessoas que estão desanimadas, peçam a coragem. Pessoas que estão desistindo, peçam recomeço de vida agora. Senhor, atenda o clamor que sobe nesta igreja, Jesus. São os teus filhos que estão pedindo, eles entregaram, agora eles pedem. Oh, Jesus, Senhor, vira o nosso clamor, vira a nossa oração.
o Senhor está tocando nessa pessoa aqui com problemas respiratórios. Mas ao mesmo tempo que Ele tocava aqui, Ele está cuidando de uma pessoa que está hospitalizada com pneumonia, e você está pedindo por ela, por esta pessoa. Jesus agora está ouvindo o clamor da sua oração. O médico tinha dito que o caso é muito grave. Maior é o Senhor que está ajudando essa pessoa a ser curada da pneumonia. Isso. Rezem. Quando eu comecei a rezar, o Senhor Jesus mostrava um rapaz com uma idade de aproximadamente uns 37 anos. E ele tem passado momentos muito difíceis na empresa que ele trabalha. E essas dificuldades têm sido refletidas dentro da casa dele, principalmente no relacionamento com o pai e também com a sua mulher. Mas neste momento o Senhor está dizendo para você não desistir, e principalmente para você ter muita prudência, não deixar a tensão tirar você da graça de Deus. Você veio no grupo de oração hoje porque você precisava ver essa palavra, e você vai fazer com que essa palavra se cumpra na sua vida. Recebe no teu coração. Reze. Não deixem de pedir. Agora é para pedir. Nem para agradecer, é para pedir a Jesus, olhando nos olhos dele. Cada cestinha dessa, cada cenáculo desse, é para pedir. O Senhor está ouvindo a oração de uma pessoa que suplica por um resultado de um exame médico que deu uma doença. O médico diagnosticou, você diagnosticou esta pessoa com uma síndrome raríssima. Isso foi o resultado do médico. Coisas que em 1000 acontecem em uma pessoa. Enfim, não importa. O que importa é que o Senhor está dizendo para você não se desesperar, porque a graça dele é maior na sua vida nesta noite. Eu glorifico o Senhor. Eu glorifico o Senhor. Algumas pessoas que estão pedindo ao Senhor Jesus pelo emprego, estão desempregadas. A graça do Senhor no meio de nós está ajudando a você, sustentado você. Lembre que nada tem te faltado até aqui. O Senhor tem te sustentado, e Ele te dará portas abertas para esse trabalho novo que você vai ter. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. A terceira e última parte desta oração se chama consagrar. Por que você fala consagrar, Alex? Porque a palavra consagrar, consagrado, é aquilo que é separado por uma obra muito grande. Isso é o significado da palavra consagração. E o inimigo, ele tem trabalhado muito rápido, porque ele tem banhado aquilo que é precioso e tem estragado. Então nós temos que ser rápidos também. Eu quero consagrar meu filho, eu quero consagrar a minha filha. Principalmente você que tem filho adolescente, tem filha adolescente, você que tem os seus netos e são adolescentes, consagre-os agora, Jesus.
Ao Senhor Jesus eu consagro meus filhos, ao Senhor Jesus eu consagro meu casamento, porque se eu não fizer isso, o demônio banhará, porque o demônio não está dormindo, ele tem se levantado com força para poder roubar as pérolas preciosas que nós temos, as joias que nós temos. Então, a oração é muito fácil. Eu consagro o meu trabalho, eu consagro a minha casa, aquilo que você tem, aquilo que Jesus te deu, começa a consagrar. Eu consagro nessa noite. A palavra consagração deve estar em evidência. Seremos consagrados, queremos ser Deus consagrados, Senhor. A minha casa é consagrada a Ti, Senhor. Os meus parentes são consagrados a Ti, Senhor. Os meus pais são consagrados a Ti, Senhor. Eu consagro agora, Jesus, os bens materiais, aquilo que eu lutei para conquistar, eu consagro ao Senhor Jesus. Então vamos consagrar ao Senhor, fazer essa oração de consagração, sentir a mão do Senhor caindo mesmo e consagrando esse lugar, consagrando a sua casa, consagrando, sabe, comece a consagrar coisas que você quer que sejam resolvidas, vai dizendo: eu consagro o Senhor, essa proposta de venda, de compra e venda, eu consagro o Senhor, eu consagro esses processos judiciais, eu consagro ao Senhor esse imóvel que está para ser vendido e nunca é vendido, eu consagro todo ele ao Senhor agora, para que o mal que está lá travando saia, porque é onde entra a consagração de Deus, nada de mal fica, nada de ruim fica. Eu consagro, Jesus, essa ação judicial, eu consagro, Jesus, eu consagro esses processos, eu consagro, Jesus, a minha casa, eu consagro a minha família, eu consagro, Jesus, a minha saúde a Ti. Eu consagro a minha saúde a Ti, Jesus. Bendito Senhor. Glória, glória, continue a rezar. Eu consagro, Jesus, todo laudo médico, Senhor. Eu consagro, Jesus, o médico que me atende. Eu consagro, Jesus, todos os médicos que um dia ainda estão na minha vida, me ajudando em momentos difíceis. Eu consagro, Jesus, os meus filhos, consagro a minha casa. Vai pensando na sua casa, vai pensando em tudo que você tem vivido lá e vai consagrando, vai entregando a Deus. Senhor, eu consagro cada cantinho da minha casa, as pessoas que lá moram, as pessoas que trabalham comigo, Jesus, eu consagro a Ti. Eu consagro, Senhor, os meus amigos, os meus inimigos, as pessoas que não gostam de mim, Senhor, eu consagro a Ti. Eu consagro, Senhor, a comunidade Aliança Eterna. Consagro, Senhor, todos aqueles que se unem a nós nessa obra que é Sua, Senhor. Eu consagro, Jesus, esta noite. Consagro, Senhor, a semana que vou viver. Todos os meus momentos, as pessoas com quem eu irei encontrar, as situações difíceis que eu irei atravessar, mas que o Senhor está comigo. Eu consagro todos esses momentos, Jesus. Eu consagro a Ti, Senhor. Porque tudo é Teu, Jesus. Tudo é para a Tua glória, Senhor. Porque o Senhor, meus irmãos, não quer perder nenhum de nós. Por isso Ele nos concede momentos assim. Vai entregando tudo, vai se esvaziando, para que Deus tome conta do seu coração. Um consagrado Jesus, ele vence. Um consagrado Senhor, nada pode parar um consagrado. Principalmente quando a nossa consagração envolve amor, envolve renúncia. O Senhor me ofertar a minha vida consagrada. Quero renovar o meu sim. Que tua vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação. Vem o Senhor me ofertar. Vem o Senhor me ofertar a minha vida consagrada.
Acontecerão, porque aquilo que é consagrado é um campo fértil para Deus fazer obra. Amém? Nós vamos para casa nesta consagração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um consagrado.